Quando ela soube que meu marido desencarnou, ela com certeza encontrou ele lá. E foi a primeira vez que eu comecei a conversar com o espírito acordada. Porque até então o que acontece? Eu fazia viagem astral. Na hora antes de dormir, fazia minhas orações e subia para o plano superior e lá encontrava toda a minha família. Encontrei minha prima, minha avó, minha tia, meus tios. Então, comecei a passar para algumas pessoas da minha família, olha, eu encontrei fulano de tal lá. Comecei a passar recado, mostrar como é que eles estavam. Amigas minhas que falei, que tá morando na praia hoje, a mãe dela, eu comecei a cuidar do espírito da mãe dela. Ela veio até mim falando, eu passei, ó, sua mãe tá assim, assim, assim. Comecei a contar a vida deles lá em cima para eles. E minha mãe, eu tava deitada, morrendo de sono, já desliguei tudo. Para mim tudo é novidade. Então eu estudava de manhã, tarde à noite. Estudava de manhã, tarde à noite. Na escola Chico Xavier era cursos, vendo os vídeos, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, por que eu estou passando por isso, se não é coisa da minha cabeça, e ainda tinha uma dúvida. Mas teve um dia que eu estava dormindo, desculpa, eu me arrumei para dormir, deitei, fechei os olhos. Recente ainda, mais ou menos uns 4 meses que o meu marido tinha desencarnado. Eu deitei, eu meio que sonolenta, senti um perfume no meu quarto. Eu abri os olhos assim e falei, meu Deus, é o cheiro da minha mãe. Foi a primeira vez que eu encontrei a minha mãe. Parece uma loucura, mas não, gente, aconteceu comigo. E eu sou grata por ter acontecido isso comigo. Só que eu não sou tão evoluída. Eu vi a minha mãe, mas então, o meu quarto estava tudo escuro, o perfume dela exalou no meu quarto. Eu vi minha mãe, ela não disse nada, ela só me viu. Eu a vi, a emoção me tocou, não saiu uma palavra da minha boca. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Graças a Deus já estava me acostumando, porque eu ia para o plano superior, falava com meu marido, falava com outros espíritos, mas nunca imaginei que fosse ver aqui, nessa matéria, no meu corpo. Para mim eu tinha que sair do meu corpo e o plano superior lá, não, vi aqui a primeira vez. Ela se materializou na minha frente, eu a vi, não consegui trocar uma palavra, eu me emocionei, chorava, o cheiro dela exalou meu quarto e eu comecei a chorar. Chorar de soluçar. Até então, minha mãe, ela é desencarnada, já fiz 4 anos. Só que eu vou contar também, né, no decorrer do tempo, a história dela. Então esse foi o nosso primeiro reencontro da minha mãe. E do meu marido eu só encontrava com ele lá. Então aí que eu fiquei mais, eu levantei de noite, depois que eu vi que ela não, eu rezei, claro, orei, agradeci a Deus, a ela por ter vindo me visitar, ela soube que o meu marido estava lá, com certeza ela veio me ver como é que ela estava, ficou preocupada, ela pediu autorização, com certeza cederam autorização para ela vir me visitar. E eu fiquei muito feliz. O que eu fiz no dia seguinte? Contei para minha irmã, para algumas irmãs minhas, contei. Todo mundo ficou assim, meu Deus, então você vai poder falar com a mãe sempre, se Deus quiser sim. Se Deus quiser sim, mas foi a única vez que eu a vi aqui. Das outras vezes, só lá. Acho que ela ficou tão preocupada comigo, que eu tava... Acho que ele contou, olha, a Paola não tá bem, a Paola vai, aparece para ela, foi onde que eu foquei mais em cuidar mais deles. Nomes, todo mundo, muita oração, se apegando demais com Deus, agradecendo pelos meus dons. Então, gente, eu comecei a cuidar de mais espírito. Hoje, eu cuido mais ou menos de 80 espíritos por mês. 80 espíritos por mês. Algumas amigas minhas estão sabendo. Ai, a minha avó desencarnou, olha, minha mãe. Eu tento colocar o nome delas. Quando eles tiverem autorização, eu vou poder visitá-los e passar o recado para a família.
eu ainda não tenho o dom de carta psicografada. Psicografar, eu não tenho esse dom. Que eu também ainda não estou trabalhando em nenhuma casa espírita. Eu frequento, eu estudo, eu vou fazer praticamente como se fosse uma faculdade, né? Mas ainda a minha mediunidade, ela está se aflorando cada vez mais. Eu só vi um espírito até agora, da minha mãe, mas eu sinto vários. Depois eu vou contar também sobre outros fatos que eu faço, é caridade. Eu vou até o cemitério, eu consigo sentir o espírito que está ali ainda, muito apegado ao corpo, desencarnou, está ali preso ao corpo, não consegue ir embora, está meio que perdido. Então eu faço essa caridade de ir até o cemitério. E quando eu sinto algum espírito perto de mim, eles me guiam, tá? Não sei como é que é, gente. Isso é coisa de sentir. Parece que eles falam comigo, eu não sei. Meu sexto sentido é muito apurado. Eu só mesmo sigo até a cova, eu vejo, eu tenho certeza. Eu pego o nome deles e encaminho o nome para oração na casa do espírito, da onde eu frequento, onde me acolheram, onde me deram resposta. Então é desse jeito que eu estou trabalhando nessa caridade, ajudando esse espírito perdido, desorientado. É nesse jeito que eu estou fazendo a caridade. E quando eu comecei a fazer esse tipo de caridade, eu comecei a ajudar um espírito e eu comecei a receber muita graça, sabe? Você faz o bem sem olhar a quem e acaba recebendo tudo energia. Tudo que você faz de bom, você recebe o bem também. Então eu comecei muita graça, encontrar muito com a Lê, sabe? Encontrar muito com a minha mãe. Famílias minhas do plano espiritual, eu consegui falar. Tem uma vez também que a minha irmã, tadinha, minha irmã perdeu o marido dela, o Almir, perdeu o marido dela, e ela ficou muito desolada. Então eu já comecei a estudar tudo direitinho, e eu fui pro plano espiritual e encontrei ele lá. Falei pra ela, falei assim, olha, Vera, eu tinha contado pra ela, da minha irmã, que o que acontece, eu consigo falar com os espíritos, tem esse dom. Ela ficou meio assim, né, não entendeu. Eu falei assim, olha, ele tá bem, que ele tinha morrido, desencarnado do câncer, né, magrinho, tadinho. Só que ele não tá mais assim, ele tá normal, mais forte, cabelo grisalho. Quando eu vi ele, eu falei, Almir, como você tá bem? Ele, olha, você tá vendo, né? Eu tô bem. Eu falei, como é que tá a vida aqui? Então, a vida aqui tá boa, mas sabe qual é o problema? Eu falei, o quê? Aqui eu não posso fumar. Ele ainda com vontade da terra. Vontade de coisas da terra. Eu não posso fumar. Eu falei, ainda bem, né, que você não pode fumar. E nisso eu já pensei, ele ou não lembro, ou não pôde falar, manda recado pra Vera. Não, ele não falou isso. Eu cheguei, voltei no meu quarto, na mesma hora eu falei pra Vera. Aí onde eu liguei pra minha mãe e falei, olha, eu vi o Almir, encontrei o Almir tá assim, 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 ele tá bem, tô te transmitindo que ele tá bem, ele foi acolhido, ele tá lá no plano espiritual. Com certeza em alguma colônia, não é muito detalhado, mas sobre uma coisa assim, um sol bonito, um lugar bonito, ele tá bem, ele foi acolhido. Passou um tempo, eu, de novo na minha viagem astral, eu encontro os dois, a minha irmã aqui da Terra, com o meu cunhado que tá lá. E o que aconteceu? Ela dormiu, a alma dela foi visitar ele, os dois se encontraram, os dois passeando juntos. Lá eu falei, olha só, os dois se encontrando. Aí eu vi os dois, fui fazer alguma coisa com o meu mentor espiritual, não sei qual foi a missão que eu tive que fazer, mas eu vi.
Aí eu voltei, né? Passou um tempo, fiz fazer, não lembro de muita coisa, eu voltei. Aí eu falei pra ela, eu liguei pra ela, irmã, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Nós dormimos, o nosso corpo, a alma sai do nosso corpo e vai para o plano astral. E ela calada, sem entender nada. Olha, essa noite você e o Almir se encontraram. Aí ela, Paola, como você sabe que eu sonhei com o Almir hoje? Eu falei, olha, você tá me falando que você estava lá ontem. Eu te vi você ontem com ele. Você tá vendo como é que é? Ela começou a chorar. Paola, então é verdade? Eu falei, é, Vera, é verdade. Não é só um sonho, é um encontro astral. Você e seu marido se encontram. Ela começou a chorar. Ai, meu Deus, obrigada, meu Deus, então é verdade, não é só apenas um sonho, não. É uma viagem astral. Você dormiu, o corpo dormiu para descansar, para recuperar a energia e sua alma vai até lá com o cordão de prata ligado e vocês acabaram se encontrando. Você e o Almir se encontram. Ela ficou muito feliz, me agradeceu, me agradece até hoje, como eu já tive mais encontros com eles, né? E foi aonde que eu falo para ela e até hoje. Até semana passada ela me falou de novo. Só que aí já não vejo mais os dois juntos, ela já vai sozinha. Me autorizaram a falar para ela ficar ciente que não é só apenas um sonho, pois sim um encontro, né? Um reencontro entre os dois. Fico muito feliz em poder ajudar as pessoas com esse meu dom, essa bênção consentida para mim, consentida. Então eu fico muito feliz. Breve vai ter mais relatos da minha vida, do meu encontro com a Lê. Quero passar para vocês também as cartas psicografadas que eu recebi dele. Na verdade, foram 2 cartas que eu recebi dele. A primeira foi, ele estava ainda se regenerando, ele ficou meio que em coma lá, não pôde vir me dar a notícia. Eu fiquei preocupada, com medo de ele estar vagando no umbral, mas aí o mentor dele, com autorização, o mentor dele me mandou um recado, onde eu passei para a mãe dele, né? E eu quero mostrar para vocês depois a carta. Vou fazer o vídeo da carta direitinho para mostrar para vocês e falando sobre quando eu soube que ele estava bem. E depois também eu vou falar sobre a carta que eu já recebi dele. É emocionante. Até o próximo capítulo.